A Michelle Bolsonaro, ela citou o Lula e comparou-se a ele. Acredite se quiser. Segundo Lauro Jardim, a Michelle Bolsonaro disse a aliados o seguinte, aspas, o Lula demorou 30 anos para chegar à presidência. Não tenho pressa. Olha, citar o Lula, comparar-se a ele, não é uma boa. Será que a Michelle não consegue entender isso? Ela precisa, em definitivo, compreender o jogo político que está, se ela não está fazendo isso de propósito, ela precisa entender que ela está sendo enredada, ela está sendo envolvida num jogo político que prejudica a ela, se não é de propósito que ela faz, e prejudica ao Flávio. Ela precisa parar com isso. Não é a primeira vez que há um ruído desse tipo. A Michelle já elogiou uma medida do Lula recentemente, claro, todo mundo reagiu e ela depois correu para deixar claro que a política, tal que ela elogiou, a tal política tinha nascido no governo Bolsonaro. Veja, meus caros, é preciso que se entenda o seguinte, ou a Michelle está com um projeto pessoal, o que eu custo a acreditar, porque é incrível pensar nisso, mas enfim, sabe-se lá, né? A gente já viu até mesmo o próprio Zema criando ruídos e a gente não sabe se ele tinha até um projeto pessoal em relação ao próprio Novo, não é? Descolando-se até do que orientava o próprio partido. Enfim, a gente nunca sabe o que acontece na cabeça dos políticos. Mas o fato é que se a Michelle não tem um projeto pessoal, pode ter certeza que tem gente com projeto pessoal colando-se nela e querendo usá-la para esse projeto pessoal. E aí ela fala coisas assim, isso é gasolina na fogueira. Mas é óbvio que é gasolina na fogueira. Acaba sendo lido como ela está se descolando do bolsonarismo, ela está se descolando da direita, ela está se descolando mais ainda do PL. Ela precisa entender, se ela não entendeu, que ou ela tem, repito, um projeto pessoal, e aí é outra história, ou há pessoas com um projeto pessoal colando-se nela e a usando até, eventualmente, a própria ingenuidade, talvez, dela, para promover esse projeto pessoal, para fazer com que em torno dela surja algum tipo de dissidência alternativa ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e a campanha do Flávio, que está para começar, e não pode ter ruídos como esses. Inclusive, é bom que a gente diga aqui que a carta que foi feita pelo Bolsonaro e lida pelo Flávio Bolsonaro, o manuscrito ontem lido pelo Flávio Bolsonaro, muita gente falou, até o Caiado falou, é uma carta do pai. Não é uma carta do pai, é uma carta de um líder político e não é um recado para a militância bolsonarista, é um recado para a direita, é um recado para essas pessoas que talvez estejam com outros projetos alternativos ao do Flávio, alternativos ao do que deseja o próprio Jair Bolsonaro, que é o seu filho, Flávio Bolsonaro. Essas pessoas com esses projetos alternativos, que elas parem com isso, que elas entendam que o Jair está contra isso e o Jair não vai permitir que isso ocorra. Dentro da sua possibilidade de atuação, ele vai lutar contra esses projetos alternativos e parece claro que o seu recado, embora o recado do Jair não seja para Michelle, porque para Michelle eu acho que ele fala pessoalmente, né, há ali uma intenção de dizer aos demais que eventualmente estejam talvez se aproveitando da Michelle, dizendo a esses demais, não façam isso. Concentrem-se e apoiem o Flávio. É impressionante como a direita nesse país tem dificuldade de seguir adiante. Já não basta a esquerda, mas tem também a isentolândia, que vai contra a direita, e tem a direita que vai contra a direita, muitas vezes por ter algum tipo de repulsa, ou seja o que for, em relação ao Jair Bolsonaro. Olha, o Brasil não é fácil a direita chegar no poder nunca, porque os inimigos são vários. Deixa aqui o seu recado, me diga aí o que você acha, por que você acha que a Michelle tem feito esse tipo de mensagem, e a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.